Agora chega para cá que eu vou continuar falando de vacinação. Tem muita gente que tem dúvidas, né? Eu vou falar com o Everton Correia, tá? Que tem um convidado todo especial, uma pessoa muito competente, que eu tenho um respeito muito grande, que vai falar sobre vacina, sobre as dúvidas. Conta aí quem é esse entrevistado aí, Everton. Bom dia. Isso mesmo, Jazz. Um entrevistado que a gente sempre procura, né, para tirar essas dúvidas. Uma pessoa de confiança, né, faz parte do Comitê contra a Covid-19. Estou ao lado de Fernando Chagas, que também é infectologista à frente do Clementino Fraga, hospital de referência. Doutor Fernando, bom dia para o senhor. Né? Como a gente sempre procura conversar com o senhor para tirar dúvidas, a gente já começa a falar de segunda dose. A gente percebeu que quando chegamos a alguns pontos de vacinação, algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas. E também nesses pontos de vacinação existe a falta da procura dessa segunda dose. Existem números que mostram isso. É mesmo importante reforçar para a população que a segunda dose é indispensável, não é isso? Bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, Jace. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, Everton, é de fundamental importância, porque a primeira dose, ela garante uma certa proteção, garante, mas não chega nem próximo daquela que os estudos mostraram durante os testes da vacina. Então, a pessoa meio que perde a oportunidade de chegar à proteção máxima se ela não for submetida à segunda dose. É importante, é preciso realmente a pessoa ir em busca da segunda dose. Assim, ela diminui não só o risco de desenvolver a doença, como o risco de caso desenvolva, evoluir para forma grave e também diminui o risco de transmitir a doença. Então, tem um impacto muito grande nesse momento que a gente está vendo. Então, não adianta ter uma vacina disponível se as pessoas não vão à procura para completar ali aquele plano vacinal, né? Talvez as pessoas se acomodem ou muitas vezes não consigam a informação correta. Enfim, é importante a gente, como eu estava lhe dizendo agora há pouco, essa prestação de serviço, levar para as pessoas isso, a importância delas se fazerem presentes, porque mais do que nunca a gente precisa realmente preencher toda a proteção que a população merece. E a segunda dose ela é fundamental, é uma arma fundamental para que a gente possa acabar de vez com essa pandemia. Agora vamos falar de prazo para tomar essa segunda dose. Ontem a gente mesmo já estava trazendo informação que pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 2 de março, elas já podem se vacinar. Como é que é essa questão? Qual é o espaço de tempo, quantidade de dias entre primeira e segunda dose? Prazo ideal certinho para garantir que ali vai imunizar. Olha, na Coronavac o ideal seria o 28º dia, até 28 dias, né? Porém, importante é o seguinte, às vezes as pessoas esquecem, né, por um motivo ou outro, e podem pensar, passou os 28 dias, então não vou tomar mais. Não. Mesmo se passar um pouco, vá tomar a sua segunda dose. É importante demais isso. O ideal, 28 dias após a primeira dose. Mas esqueceu ou por algum motivo não pôde se fazer presente, vá tomar a segunda dose. É importante isso porque é um reforço vacinal para garantir realmente a proteção. Isso aí ele está falando em relação ao Butantan, né? Em relação à Coronavac. Agora vamos falar de outra vacina, que é a AstraZeneca, Fiocruz AstraZeneca, também uma das vacinas que segue circulando pelo país, vacina usada aqui na rede pública. Como é a orientação de tempo entre primeira e segunda dose para essa vacina? Pronto, o ideal seriam 90 dias, podendo chegar a 120 dias após a primeira dose. Mas é aquela mesma orientação. Quando a pessoa toma a primeira dose, sempre colocam o prazo da segunda dose no cartão de vacina. Passei dessa data, não tem problema, né? O importante é que você realmente vá tomar o reforço, para garantir a proteção. Contaminação durante o percurso entre primeira e segunda dose. O indivíduo tomou lá a primeira dose, depois de certos dias, ainda não estava totalmente imunizado, teve um contato com o vírus, sentiu aqueles sintomas, percebeu que estava mesmo com Covid ou com suspeita. Qual é a orientação para a segunda dose? Como é que se faz? As pessoas realmente confundem bastante, Everton. É o seguinte, a pessoa sempre conta 30 dias depois que ele melhora da doença, não necessariamente em relação do início da doença. Por exemplo, eu tive uma forma leve da Covid-19. A forma leve a gente conta 10 dias, a partir do 10º dia mais 30 à frente. Eu tive uma forma grave ou persistente da doença, a gente conta 20 dias. Por exemplo, eu comecei a sentir dor hoje, febre hoje, eu persisti ainda 11, 12 dias onde eu estava doente, então a gente vai até o 20º dia considerando a pessoa ainda doente. Depois do 20º dia que ela está liberada a voltar aos contatos com as outras pessoas,
pessoas, a gente conta mais 30. Então, forma leve, vamos colocar de uma forma mais simples. Forma leve, 40 dias depois do início. Forma persistente ou grave, 50 dias depois do início dos sintomas, para poder, enfim, tomar a sua segunda dose. Então, lembrando que vacinar é preciso e não precisa ter medo, é algo bem rápido, um procedimento bem seguro, né? Muita gente confunde, Everton, os sintomas das reações com a doença. São coisas diferentes. A pessoa pode ter reação? Pode sim. Uma dor local, pode ter uma febre leve ou até moderada, uns 2 ou 3 dias após a vacina, pode ter moleza no corpo, mas isso não é doença. O vírus, ele não transmite doença. É uma reação do corpo à presença de um corpo estranho, né? O nosso corpo está recebendo uma substância estranha, é normal que isso aconteça. Isso, inclusive, Everton, mostra que você está criando imunidade contra aquilo ali. Então, não confunda uma coisa com a outra. É importante a vacina, ela é muito mais importante do que esse sintoma. Você vai melhorar dessa reação e vai criar imunidade, porque no caso de uma doença, essa vacina vai salvar a sua vida. O senhor, como infectologista, espera o quê desses dias que a gente está com um feriado prolongado, antecipado? O senhor está confiante nesses dias? Como é a sua visão de infectologista? Olha, eu acredito que a conscientização da população é fundamental. Muito importante que as pessoas realmente respeitem. A gente tem visto uma situação ou outra que as pessoas têm esquecido, têm participado de festas, têm organizado eventos. É importante que isso não aconteça. A conscientização, a partir desse momento, né, a medida que cada um toma em relação ao que nós estamos vivendo, que vai realmente impactar na diminuição total dos casos mais à frente. A gente já começou a perceber, né, que as portas de entrada, por exemplo, as UPAs, os hospitais privados já estão percebendo a diminuição da pressão de novos casos e casos graves. Para que isso se concretize e não seja realmente uma tendência, as pessoas agora, nesse momento, mais do que nunca, precisam se conscientizar e obedecer às regras sociais e sanitárias. Obedecendo isso, eu acredito que nos próximos dias a gente vai poder comemorar uma diminuição de casos. Doutor Fernando, muito obrigado pela oportunidade de conversar com o senhor, viu? Eu agradeço a oportunidade de informar a população. Agradeço demais. Já, se volto contigo. Importante a gente ressaltar todas essas orientações dadas aqui por quem entende do assunto. Volto com você. Muito, muito importante, né? Agora...